Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do uso da voz ativa e da voz passiva em manchetes de jornais. A gente vai estudar um pouquinho qual é a diferença entre eu colocar uma oração na voz ativa e uma oração na voz passiva. Bom, na última aula a gente vem falando bastante sobre agente, paciente. A gente falou que quando a gente olha para a voz do verbo, eu sempre tenho que olhar se o sujeito daquele verbo, ele fez aquela ação, se ele sofreu aquela ação ou se ele fez e sofreu aquela ação ao mesmo tempo. A gente deu como exemplo na última aula, João feriu Pedro, então João, nesse caso, ele faz a ação, aí depois a gente disse Pedro foi ferido por João, e aí nesse caso Pedro, ó, mesmo sendo o meu sujeito, ele está sofrendo essa ação, e por último, a gente falou que João se feriu, então ele fez e sofreu a ação ao mesmo tempo. Bom, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que quando a gente olha para a voz do verbo, a gente está quase falando sobre perspectiva, né? Sobre qual ponto de vista, quem está fazendo aquela ação, quem está vendo aquela ação, quem está relatando aquela ação e qual é o destaque que essa pessoa quer colocar. Então, por exemplo, eu trouxe pra gente uma matéria que saiu no jornal ontem, no dia 30 de maio, que fala sobre o lançamento de astronautas que teve ontem, certo? Então, a matéria vem assim, o título da matéria é SpaceX lança astronautas com sucesso, tripulação está a caminho da ISS. Muito bem. Queria olhar um pouquinho para o primeiro período, né? Para o verbo lançar. Então, quem é o sujeito, né? Aqui, quem foi que lançou aqui? Acho que a gente pode colocar com muita clareza que o sujeito para a gente dessa oração é a SpaceX, certo? Então, vou colocar aqui pra gente. SpaceX é o nosso sujeito, tá? E aí eu tenho o meu verbo, que é o lançar. Lança, né? Aqui, vou até colocar ele conjugado. E aí, bom, então vamos fazer. Lançar é um verbo de ação ou de estado? Quem lança? Lança algo, lança alguém. Então eu preciso de um objeto aqui, certo? O que foi lançado aqui? Os astronautas. Astronautas, tá. Então, eu queria pensar, a gente quebrou um pouquinho a oração, eu queria pensar um pouquinho com vocês, quem é o agente, quem é o paciente nesse caso, né? Então, quem é que fez, né? Quem lançou, quem é responsável aqui, quem fez essa ação? Aqui no nosso caso, quem fez a ação do lançamento, de lançar, foi a SpaceX. Então, eu tenho aqui o meu agente. E quem sofreu essa ação? Quem foi lançado, né? Então, eu tenho aqui o meu objeto, que são os astronautas. Eles são, eu vou colocar aqui paciente, porque eles foram lançados, eles estão sofrendo essa ação. Então, olha só. Se a gente fosse fazer o título dessa matéria com a perspectiva dos astronautas, colocando os astronautas em primeiro plano. Então, vou puxar aqui, astronautas, e agora? Como é que fica, né? Eu posso colocar astronautas, lança SpaceX, não vai fazer o menor sentido. Então, ó, eu vou passar para a voz passiva. Então, eu vou colocar numa voz em que o sujeito, ele sofre a ação, ele não faz a ação. Então, os astronautas são, vou colocar no presente, né, que é o que é comum, presente do indicativo é comum pra gente, em título de notícia. Então, os astronautas são lançados, e aí quem fez essa ação? Pela SpaceX. Percebam que os papéis eles se mantêm. Então, quando eu tenho SpaceX lança astronautas, quem fez a ação é a SpaceX. Então, ela é meu agente. E quem sofreu essa ação são os astronautas, que são os meus pacientes. Quando eu inverto a frase e falo astronautas são lançados pela SpaceX, ainda assim, o meu sujeito, que agora se transformou em astronautas, porque é quem está conjugando o verbo, ainda assim, percebam como... Ui. Ah, meu Deus. Sorry, gente. Percebam como o meu sujeito, ele é paciente, ele sofre ação. Então, isso aqui que a gente colocou, essa definição que a gente colocou aqui em cima, ela se mantém. Os astronautas são pacientes e quem fez a ação de verdade é a SpaceX. Bom, como é que chama isso? Então, vamos ver. Quando a gente tem um verbo, um sujeito que pratica ação, a gente chama isso de voz ativa. Então, quando eu tenho um sujeito, agente, então eu falo SpaceX lança astronautas, SpaceX é meu sujeito, e o sujeito de fato realizou aquela ação, fez aquela ação, a gente chama de voz ativa. Por quê? Porque esse sujeito é ativo, ele faz. Então, vamos voltar no nosso exemplo da última aula. João feriu Pedro. Isso está na voz ativa, porque João, ele fez a ação de ferir. Então, eu tenho voz ativa. Quando o que acontece é o contrário, quando o meu sujeito, ele sofre a ação do verbo, eu vou chamar de voz passiva,
porque ele não é ativo, ele não está fazendo, ele está recebendo. Pensa um pouquinho do paciente, do médico, lá do consultório médico. Paciente é alguém que está aguardando, não é? Que está esperando, que vai receber a prescrição médica do médico. Então, passivo, paciente, vem nesse sentido de sofrer. Então, quando o fato é expresso pelo verbo é sofrido pelo sujeito, a gente chama de sujeito paciente, então eu vou ter uma voz passiva. Olha a diferença aqui, a gente vai falar em vídeos mais pra frente, a diferença de construção. Mas percebam que SpaceX lança astronautas com sucesso, eu tenho um verbo só. E aqui, ó, eu preciso de um verbo auxiliar, que no caso é meu verbo ser. Astronautas foram lançados pela SpaceX com sucesso. Tudo bem? E queria mostrar para vocês que aqui, ó, eu tive que colocar uma preposição, né, pela SpaceX. Aqui não tem, né? SpaceX lança astronautas, porque isso daqui é meu objeto direto. Aqui, pela SpaceX, não vai ser meu objeto direto. Vai ter outro nome, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ó, esses daqui são os primeiros parágrafos da matéria, e aí, se vocês tiverem interesse, vocês pausam o vídeo para ler. Eu destaquei algumas frases pra gente. Então, eu tenho uma, que eu quero saber se dá para fazer isso em todas as orações. Todas as orações dá para eu inverter? Então, SpaceX lança astronautas. Astronautas são lançados pela SpaceX. Beleza. Dá para fazer com todos os verbos isso? Vamos dar uma olhadinha. A decolagem aconteceu às 16h22. Muito bem. O verbo acontecer, ele apresenta agente e paciente? Então, vamos pensar no verbo acontecer, né? Qual é a classificação dele? Acontecer é um verbo de estado ou de ação? De ação. Tem complemento? Aquilo que acontece, acontece. Então, ele não tem complemento, ele não tem um paciente, ele só tem um agente. Ou seja, ele só tem alguém que faz essa ação, mas ele não tem ninguém que recebe, né? Então, a decolagem aconteceu. Olha só, eu só tenho sujeito. Dá para inverter? Então, como é que é? A decolagem foi acontecida? Não faz sentido. Vamos tentar com o verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação, né? Estado ou ação, ele é um verbo de estado, então ele é um verbo de ligação. A missão Demo 2 é o primeiro voo tripulado da SpaceX. E aí? Então, ó, a missão Demo 2 é meu sujeito, o primeiro voo tripulado da SpaceX, né? Vou colocar tudo junto, meu predicativo do sujeito. Tem como trocar o primeiro voo tripulado da SpaceX? É sido pela missão? Não dá. Então, vamos cravar uma regrinha aqui. Para um verbo admitir essa transformação de voz, essa brincadeira que a gente está fazendo, então, aquele que fez a ação troca de lugar com quem está sofrendo a ação. SpaceX lança astronautas, astronautas sofreram, vamos trocar de lugar? Astronautas são lançados pela SpaceX. Para a gente poder fazer essa inversão, e ó, vamos fazer em outras frases. Eu comprei um carro. Um carro foi comprado por mim. Nós pintamos a cadeira. A cadeira foi pintada por nós. Então, para a gente conseguir fazer essa inversão, é preciso que o verbo seja transitivo. Por quê? Porque quando eu tenho um verbo transitivo, eu vou ter um sujeito, alguém fazendo, e eu vou ter alguém recebendo. Porque são os verbos que a gente fala assim, ó. Quem compra, compra algo. Quem vê, vê algo. Quem gosta, gosta de algo. Tudo bem? Então, é preciso que esse verbo seja transitivo, para que ele tenha um agente e um paciente. Então, tá. Então, lembrando, vamos lá. Voz ativa, quando eu tenho um sujeito que faz a ação. Voz passiva, quando eu tenho um sujeito que é paciente, ele sofre a ação. Pois bem. E tá, então se eu tenho então aqui, ó, por exemplo, astronautas foram lançados pela SpaceX. A gente viu que pela SpaceX continua sendo meu agente, não é? Mas não é mais sujeito. E agora, qual é o nome dessa expressão aqui? Então eu trouxe outra matéria pra gente, que diz o seguinte: escolas usam rádio para levar conteúdo a estudantes de todo o país. Aí também, se vocês tiverem interesse, vocês pausem para ler. Eu só vou usar a manchete. Escolas usam rádio para levar conteúdo a estudantes de todo o país. Então vamos dar uma olhadinha nesse escolas. Escolas aqui é o meu sujeito, que está conjugando o verbo usar. Muito bem. Mas ela está fazendo ou está recebendo a ação? Então, escolas é agente ou é paciente? Se escolas é agente, certo? Então, eu tenho uma voz passiva ou uma voz ativa? Lembrando, quando eu tenho um sujeito que é agente, voz ativa. Um sujeito paciente, voz passiva. Então, aqui eu vou ter uma voz ativa.
Agora vamos transformar numa voz passiva. Então, escolas usam rádio, aqui meu paciente, para levar conteúdo a estudantes de todo o país. Muito bem, então agora eu vou começar usando rádio. Então, vamos colocar aqui. Então, rádio, e agora, o que eu vou fazer? É usado, ó, 2 verbos de novo. E aí, a escola, que é meu agente lá em cima, agora ela vai vir. Então, rádio é usado pelas escolas, vou até colocar só a preposição, ó, por escolas, para levar, e aí vou deixar a frase, para levar conteúdo a estudantes de todo o país. Muito bem. Então, por escolas, a gente concorda que por escolas continua sendo o meu agente. Só que eu não posso chamar só de agente, ele vai ter que ter um nomezinho próprio, ok? Então, esse daqui é um novo termo que a gente está aprendendo na análise sintática, que chama agente da passiva. Por que agente da passiva? Porque ele é o agente, é ele quem faz a ação, e é da passiva, porque está na voz passiva. Bom, mas ele é necessário? Sempre que eu tenho voz passiva, eu vou ter o agente da passiva? Não necessariamente. Então, ó, coloquei aí pra gente. O agente da passiva é o complemento que, na voz passiva, indica o ser que pratica a ação sofrida ou recebida pelo sujeito. Então, peguei lá daquela notícia. A aula é transmitida pela Rádio Timbira, emissora pública do Estado. Então, veja, quem transmite a aula? Porque a aula aqui, ela é nosso sujeito, porque é ela que conjuga o verbo. Mas quem está realizando essa ação de verdade? Então, a gente olha para a aula e pergunta, aula aqui é agente ou é paciente? É ela que transmite ou ela está sofrendo essa ação? Como ela está sofrendo essa ação, eu tenho aqui um paciente, tá vendo? A aula é transmitida e quem faz a ação de verdade é pela Rádio Timbira, que é meu agente, certo? E aí como é que eu vou chamar pela Rádio Timbira? Bom, se o meu sujeito é paciente, eu tenho uma voz passiva, então pela Rádio Timbira é meu agente da passiva. E eu posso omitir? Posso tirar? Às vezes eu posso. Eu posso falar, por exemplo, ó, além da rádio, o programa pode ser escutado no formato de podcast. Muito bem, pode ser escutado. Tá aqui, ó. Esses são os meus verbos, não é? E aí o programa é meu sujeito, certo? Tudo bem, vou só colocar mais essezinho. Ele é meu sujeito. Mas ele é agente ou ele é paciente? O programa escuta ou ele sofre essa ação? Ele faz ou sofre? Como ele sofre essa ação, ele é paciente. E por que então, né? Então, o programa pode ser escutado, por quem que ele pode ser escutado aqui? No contexto da matéria, eu poderia colocar assim, ó, vou até colocar entre colchetes, pelos alunos. Mas aí a minha pergunta, e esse seria o meu agente da passiva, mas aí eu pergunto para vocês, é necessário? Se a gente está falando de uma matéria que a escola está produzindo conteúdo, a escola produz conteúdo para quem? Não são para os alunos? Então, às vezes, a gente omite o agente da passiva, ou porque ele é muito óbvio, como é esse caso, ou porque não é relevante, e um pouco parecido com um sujeito indeterminado, então às vezes não é relevante, e às vezes eu quero proteger a pessoa que fez aquela ação. Então, por exemplo, vamos supor que um aluno faça uma reclamação da minha aula. Então, a coordenação do colégio não vai falar assim, ah, fulano do 8º ano fez uma reclamação. Não, vai falar assim, ó, uma reclamação foi feita sobre a sua aula. Tá vendo? Eu não coloquei quem fez essa reclamação. Por quê? Porque aqui no caso eu quero proteger a pessoa que fez essa reclamação. Faz sentido? Você entra numa loja e tem uma câmera te filmando. Aí tem assim, ó, sei lá, este ambiente está sendo filmado. Por quem? Ué, pela loja? Não é óbvio? Eu preciso. Este ambiente está sendo filmado por esta loja. Ou é óbvio? Então, a gente pode decidir colocar o agente da passiva ou não, dependendo do contexto. A gente vai fazer exercício sobre isso, a gente ainda vai falar muito sobre isso. Quais são os nossos próximos passos, então? Vocês vão fazer um quiz que eu vou postar no Classroom e depois a gente vai fazer exercício da apostila. A gente ainda vai falar bastante sobre vozes verbais, mas é importante a gente aprender essa distinção. Então, voz ativa, quando o sujeito faz a ação. Voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. E quando eu tenho a voz passiva e eu tenho quem fez a ação, o nome dele é agente paciente. Agente da passiva. Eu também vou colocar um resumo sobre essa matéria para os alunos que preferem o texto escrito do que o vídeo. Tudo bem, gente? Então é isso. Beijo, até a próxima aula.